Antônio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história por assunto. E no vídeo de hoje nós vamos resolver sobre o assunto Segundo Reinado, a construção do Brasil contemporâneo. A questão 1, ela traz um extrato de texto do livro do conhecido historiador José Murilo de Carvalho, O Teatro das Sombras, e vai dizer o seguinte, presta atenção, porque essa questão ela é muito mais de interpretação do que propriamente uma questão que exige um profundo conhecimento histórico. Vamos ler a questão 1 e ela vai dizer o seguinte: a enorme visibilidade do poder era, sem dúvida, em parte devida à própria monarquia com suas pompas, seus rituais, com o carisma da figura real, mas era também fruto da centralização política do Estado. Havia quase unanimidade de opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e opressor, ou pelo menos inibidor da iniciativa pessoal, da liberdade individual. Mas este poder era, em boa parte, ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica. Tinha cabeça grande, mas braços muito curtos. Agigantava-se na corte, mas não alcançava as municipalidades e mal atingia as províncias. Daí a observação de que, apesar de suas limitações no que se referia à formulação e implementação de políticas, o governo passava a imagem do Todo-Poderoso, era visto como responsável por todo o bem e todo o mal do Império. Um texto do José Murilo de Carvalho, e a questão vai dizer o seguinte: o fragmento anterior refere-se ao Segundo Império Brasileiro, ou Segundo Reinado, controlado por Dom Pedro II e ocorrido entre 1840 e 1889. 1840, quando a elite política brasileira dá o golpe da maioridade do imperador, então com 15 anos, o entroniza no Império como imperador do Brasil, e 1889, quando a 15 de novembro os militares derrubam o imperador Dom Pedro II e proclamam a República. Do ponto de vista político, o Segundo Império pode ser representado como, vamos lá, do ponto de vista político, com base naquilo que nós lemos do texto anterior do José Murilo de Carvalho, a alternativa A vai dizer o seguinte: palco de enfrentamento entre liberais e conservadores que, partindo de princípios políticos e ideológicos opostos, questionaram com igual violência essa aparente centralização indicada na citação anterior e se uniram no golpe da maioridade. Essa alternativa ela está completamente equivocada. Tá? De certa forma, houve sim um certo confronto entre liberais e conservadores, mas os grupos políticos ou os partidos políticos liberais e conservadores, eles não tinham princípios políticos e ideológicos opostos. Então, essa alternativa ela está completamente equivocada, tá bom? Alternativa B. Alternativa B vai dizer o seguinte: jogo de aparências em que a atuação política do imperador conheceu as mudanças e os momentos de indefinição referidos, refletindo as próprias oscilações e incertezas dos setores sociais hegemônicos, como bem exemplificado na questão da abolição. Essa alternativa ela está correta, sim. Havia sim um jogo de aparências ali, em que a atuação política do imperador ela mais ou menos se adequava aos momentos de indefinição. Então você tinha a figura de Dom Pedro II como realmente alguém que exercia o poder moderador. Ele estava acima das disputas políticas que estavam no plano mais embaixo entre liberais e conservadores. É óbvio que essa disputa entre liberais e conservadores, em muitos momentos, precisou-se da intervenção do imperador. Por isso que era o poder moderador, aquela figura divina, aquele poder divino, que ele tinha o poder de intervir, mas que na prática ele era muito mais aquele poder que conciliava. Então tinha esse jogo de aparências em que o Dom Pedro II ele atuava, certo, na questão política e se adequava às mudanças e os momentos de indefinição. Portanto, na questão a alternativa B está correta. E uma coisa antes de passar para C, que eu queria dizer, na questão da abolição, foi altamente elucidado isso. Porque a abolição dividia bastante a sociedade brasileira, sobretudo após 1870, passou a dividir bastante a sociedade brasileira.
Só que a elite política do momento, que era aferradamente escravocrata, não tinha, certo, um consenso no tocante à abolição ou não da escravidão. O imperador mesmo, enquanto pessoa física, era alguém que demonstrou em várias de suas cartas, em várias de suas posições pessoais, ser contra a manutenção da escravidão, ser contra a escravidão. Mas ele não tinha o poder político suficiente, certo, para atuar acima desse jogo de aparências e para intervir numa situação que era cabal do seu governo, porque ele dependia do apoio dos escravocratas para continuar. E a razão pela qual é que, quando o sistema escravocrata ruiu, certa monarquia ruiu junto. Em 1888 acontece a abolição da escravidão e muitos daqueles senhores de escravos que eram monarquistas passaram a apoiar a república em vingança ao imperador que havia proclamado a abolição da escravidão. Certo? Portanto, a questão B está correta. A questão C, cenário de várias revoltas de caráter regionalista, entre elas a farroupilha e a cabanagem, devido à incapacidade do governo imperial de controlar, conforme mencionado na citação, as províncias e regiões mais distantes da capital. Essa alternativa está equivocada porque ela está fora de contexto. Por quê? Essas revoltas, como a cabanagem e a farroupilha, são revoltas do período da regência. É óbvio que a farroupilha ela tem o seu desfecho, né, quando já estamos no segundo reinado, certo? Mas ela foi uma revolta que teve os seus principais desdobramentos no período conhecido como regencial, e a cabanagem também. Então ela está fora de contexto, essa alternativa, e portanto ela está incorreta. Alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: o universo de plena difusão das ideias liberais, o que implicou uma aceitação por parte do imperador da diminuição de seus poderes, conformando a situação apontada na citação e oferecendo condições para a proclamação da república. Essa alternativa tem várias cascas de banana aqui, ela passa uma aparência de estar correta, porque o imperador não tinha forças de certa forma, para contrariar em loco a elite política escravocrata. Entretanto, não tinha uma diminuição de poderes do imperador. O imperador manteve os poderes consagrados na Constituição de 1824, que era ser, de certa forma, alguém que estivesse acima das disputas, mas que não fosse forte o suficiente para contrariar a elite política que o respaldava no poder. Lembrando que um dos sustentáculos da monarquia eram os senhores escravocratas. Muitos deles, inclusive, tinham títulos de nobreza. Ou seja, não foi uma coincidência que um ano depois da abolição da escravidão, muitos dos senhores escravocratas passam a engrossar as fileiras republicanas. Eles passam a se tornar republicanos em vingança com a monarquia que proclamou a abolição da escravidão. Então você não tinha um universo de plena difusão de ideias liberais, porque você não pode fazer a leitura de que o Partido Liberal brasileiro ele era exatamente igual às ideias liberais que tinham na Europa. Então, quando você fala em ideias políticas trazidas da Europa para a América, elas precisam ser analisadas no seu contexto local, no seu contexto regional. Então você não pode achar que a leitura, a base social do Partido Liberal é a mesma base social e leitura dos partidos liberais europeus desse referido momento histórico, certo? Portanto, a alternativa D também está equivocada. E a alternativa E, que ela é a mais equivocada de todas elas, vai dizer que o teatro para a plena manifestação do poder moderador, que desde a Constituição de 1824 permitia amplas possibilidades de intervenções políticas para o imperador. Daí a ideia da centralização da citação, e que foi usado no segundo reinado para encerrar os conflitos entre liberais e socialistas. De fato, a ideia da centralização, ela encerrou muito dos conflitos entre os setores liberais e os setores conservadores. Como que você vai falar em socialista nesse momento histórico no Brasil? Você não tinha, mesmo na Europa, as discussões sobre o socialismo que estavam ocorrendo lá eram discussões ainda muito incipientes, que não tinham tomado a monta, que acabaram tomando a partir da década de 1870. Lembrando que nesse período histórico aí do segundo reinado é o período que a classe trabalhadora está se organizando, mas na Europa,
produto da Revolução Industrial Europeia. Lembrando que é nesse momento que Karl Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista. O Karl Marx, inclusive, viveu nesse momento histórico. Então, era uma discussão que estava amadurecendo na Europa e era muito incipiente aqui e que praticamente não existia aqui. Lembrando que a Europa já era uma sociedade que estava se industrializando naquele momento histórico. E você tinha aqui no Brasil, no caso, uma estrutura social agrário-escravocrata extremamente diferente do que estava acontecendo na Europa. Não se tinha esse processo de industrialização e de formação de um proletariado urbano. Esse processo aqui no Brasil, ele vai ocorrer bem mais tarde. Ele já vai ocorrer ali por volta da década de 1930 do século XX. Então, é um contexto extremamente diferente e não tinha bases sociais de conflito socialista aqui. A alternativa E está equivocada. Portanto, na questão 1, a alternativa mais correta é a B. Vamos agora à questão 2. A questão 2 é da VUNESP. Ela é um pouco problemática, mas nós vamos ler ela. Vamos lá. A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. O antes Partido Progressista passou a chamar-se Partido Liberal e o regressista passou a chamar-se Partido Conservador. Pode-se considerar como característica desses partidos. Alternativa A. Os partidos do Império sempre tiveram plataformas políticas bem definidas. Essa alternativa ela está equivocada. Vamos lá. O Brasil ele tem uma tradição de ter partidos políticos sem plataformas políticas bem definidas. Essa é uma característica que existia nessa época e se permanece até hoje. Se você analisar os partidos políticos de hoje no Brasil, vamos trazer para hoje, você observa que as plataformas políticas deles não são bem definidas. Pelo contrário, as plataformas políticas dos partidos no Brasil elas são extremamente flexíveis para se adequarem ao momento histórico que está vivendo. Hoje, em 2022, nós estamos vendo o quê? Os partidos focados em questões de costumes, certo? Quando a roda virar, eles vão fazer plataformas bem colocadas na questão econômica. Então, esses partidos do Império, hoje e naquela época já era assim, não possuíam plataformas políticas bem definidas, certo? Portanto, na questão A, a alternativa está, na questão 2, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam representadas nos programas partidários. Também está equivocado. Também é hoje uma característica dos partidos políticos brasileiros. As várias representações sociais da sociedade brasileira, os vários setores da sociedade brasileira não estão representados nos partidos políticos. Essa era uma característica dessa época e que se mantém até hoje. Hoje, se você for ver, os partidos políticos eles não têm a representação das frações sociais. Tem muitos partidos políticos que têm poucos negros, partidos políticos que têm poucos índios. Os partidos políticos hoje em dia são formados, na maioria das vezes, por empresários. Ou seja, o que são os partidos políticos hoje no Brasil? São partidos que refletem o quê? Interesses de corporações e interesses de empresários, certo? Você não vê as frações da sociedade brasileira sendo representadas aí. Nessa época também, você não tinha escravos representados nesses partidos políticos, você não tinha pessoas, trabalhadores, funcionários públicos representados, ou seja, esses partidos eram partidos formados por bacharéis, formados por uma elite política, certo? Que ela era ou conservadora ou liberal, e que, na verdade, esses dois partidos não tinham muita diferença ideológica na prática. Certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C é o que eu acabei de falar. Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre liberais e conservadores, pois era farinha do mesmo saco. A alternativa está correta. Hoje em dia, os partidos políticos brasileiros também não se diferenciam tanto pelo ponto de vista ideológico. Parece interessante e contraditório pela polarização que nós vivemos hoje, né? Nós vemos uma polarização muito mais por figuras políticas que se antagonizam do que pelo antagonismo ideológico dessas duas figuras,
certo? Então nós temos que, do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre liberais e conservadores, certo? Assim como hoje entre os partidos políticos não há grandes diferenças do ponto de vista ideológico. É óbvio que se você conversar com pessoas desses partidos, eles vão dizer que há uma grande diferença ideológica, assim como os membros dos partidos liberais e dos conservadores nesse momento histórico também falavam que haviam grandes diferenças ideológicas entre eles, mas na prática não havia. O que diz os estudos históricos é que esses partidos, tanto os liberais ou os conservadores, eram farinha do mesmo saco. Portanto, a questão C está correta. Vamos agora ler a D e a E e eliminá-las. A D vai dizer o seguinte: os conservadores sempre estiveram no poder e os liberais sempre estiveram na oposição. Equivocado. Você tinha uma oscilação entre gabinetes conservadores e gabinetes liberais. Alguns momentos tinham gabinetes conservadores, outros momentos eram formados por gabinetes de maioria liberal. Portanto, essa alternativa está completamente errada. E a E vai dizer o seguinte: ambos tinham influência ideológica externa nos seus programas, apesar de proibidos pela lei. Ao contrário, eles eram muito mais partidos preocupados com questões locais do que propriamente com questões de cunhos ideológicos externos. Você não tinha uma influência ideológica externa em seus programas. É óbvio que você tinha nesses partidos muitas pessoas que tinham estudado na Europa, que tinham uma formação bem europeia, mas você não pode dizer que nos programas desses partidos políticos você tinha uma influência ideológica externa. Eu arrisco dizer, não tenho base para falar isso, que nem programa esses partidos tinham. Tá bom? Portanto, na questão 2, a alternativa E está incorreta. Na questão 2, a alternativa correta é a letra C. Certo? Vamos agora à questão 3 da FUVEST, que vai trazer o seguinte enunciado. Fazendo o balanço econômico do segundo reinado, podemos afirmar que foi um período no qual, alternativa A, algumas atividades ganharam importância, como a criação de gado no Rio Grande do Sul e as lavouras de açúcar do Nordeste. Essa alternativa está equivocada porque as lavouras de açúcar do Nordeste elas tiveram muita importância no século XVII, no período colonial brasileiro, certo? E não nesse período do segundo reinado. Esse período do segundo reinado ele é marcado por duas atividades econômicas: a expansão do café e a expansão da borracha na Amazônia, certo? Então a alternativa A ela está equivocada. Alternativa B: o Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressando na era da industrialização. Equivocado. A industrialização no Brasil começa na década de 1920, já na República, e se intensifica nas décadas de 1930, 1940 e 1950, fazendo com que o Brasil em 1970 seja um país já altamente industrializado para os padrões da época. Tá bom? Portanto, a alternativa B está equivocada. Alternativa C: a Amazônia passou a ter um grande destaque com o boom desde 1830 na produção da borracha. Alternativa correta. Como ele não fala do café, aqui ele fala da questão do boom da borracha. A Amazônia passou, sim, a partir de 1830, a ter o boom da borracha, sobretudo quando a borracha passou a ser utilizada pela indústria automobilística para fazer pneus de carro, certo? Portanto, a alternativa C está correta. A alternativa D, deixa eu só subir aqui um pouco, vai dizer o seguinte: ocorreram grandes transformações econômicas com as quais o Centro-Sul ganhou projeção em detrimento do Nordeste. Também está equivocado. Essa projeção econômica do Centro-Sul em detrimento do Nordeste, ela ocorreu também no período colonial, quando inicia-se a exploração do ouro das Minas Gerais. Tá bom? Não nesse período histórico do segundo reinado. Então essa alternativa ela está fora de contexto histórico, portanto ela está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: as diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme, progressivamente integrado. Alternativa incorreta, tomem cuidado. O Brasil, na sua história econômica, nunca teve um crescimento constante e uniforme nas várias regiões brasileiras. O Brasil sempre foi um país de grandes distorções. Então, nunca ocorreu um ciclo econômico que beneficiou todas as regiões igualmente.
Então, muito menos um crescimento constante, uniforme, progressivamente integrado. Você vê que o Brasil ainda tem grandes distorções econômicas, você tem grande parte da população brasileira vivendo nas zonas industriais, no centro-sul brasileiro, sobretudo no Triângulo de Ferro, conhecido como Rio, São Paulo e Minas. Cerca de quase a metade da população brasileira, se você for ver, ou até mais da metade da população brasileira, vive nesses 3 estados da região sudeste, certo? Então, você nunca teve um crescimento uniforme e integrado, tá bom? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 4. A questão 4 vai dizer o seguinte: o envolvimento do Brasil em sucessivos conflitos na região platina, na segunda metade do século XIX, pode ser explicado pelo alternativa A, que é a correta. Eu não gosto quando isso acontece, mas enfim, tradicional rivalidade entre o Brasil e a Argentina, com vistas ao controle do estuário do Prata, culminando com a derrubada de Rosas naquele país. Essa alternativa está correta, eu vou explicar por quê. É óbvio que a rivalidade entre o Brasil e a Argentina, ou entre as coroas portuguesa e espanhola, quando ambos eram colônias, pelo controle do estuário do Prata, ela não começa no segundo reinado, certo? Mas ela tem uma continuidade, de certa forma, um desfecho na guerra contra Rosas, quando o Brasil consegue derrubar o Rosas da presidência argentina, do domínio das Províncias Unidas do Prata, certo? Portanto, essa alternativa ela está correta e ela é melhor contextualizada quando eu elimino as outras, né? Só que é a alternativa A que é a correta. Vamos lá, alternativa B, neutralidade do Império em relação à política uruguaia, obrigação assumida quando da independência da Cisplatina. O Império nunca se posicionou de maneira neutra no tocante à política uruguaia, certo? O Brasil sempre se meteu nas questões uruguaias, nesse momento histórico ainda mais, porque julgava ainda que o Uruguai era parte do seu território, certo? O Brasil nunca se conformou com a perda da banda oriental, certo? Que se tornou da província da Cisplatina, que se tornou o Uruguai, certo? Portanto, na questão B, na questão 4, a alternativa B está equivocada. Alternativa C, independência do Paraguai apoiada pela Argentina e suas pretensões expansionistas sobre o território brasileiro. Incorreto, a Argentina nunca apoiou a independência do Paraguai. A Argentina nunca se conformou com a independência do Paraguai. A Argentina via o Paraguai como parte do seu território porque o Paraguai pertencia ao antigo vice-reinado do Prata, cuja sede era em Buenos Aires, certo? Então essa alternativa ela está incorreta. Alternativa D, o apoio inglês à restauração do vice-reinado do Prata, criando uma unidade de domínio na região. Os ingleses não queriam, certo, a restauração do vice-reinado do Prata. Tá bom? Essa alternativa ela está equivocada. Havia sim uma pretensão de Buenos Aires na restauração do vice-reinado do Prata, tá bom? Mas não era colocado no tocante ao apoio inglês. Essa alternativa está equivocada. Alternativa E, conflito entre o Império Brasileiro com os países platinos em torno da competição no comércio de produtos. Você tinha, de certa forma, uma competição pelo comércio de produtos, mas isso não chegou a criar um conflito com o Império Brasileiro. Aí você pode falar, mas houve a questão ali dos criadores de charque que descambou na Guerra da Farroupilha. Óbvio, na Revolução Farroupilha teve esse componente da questão do comércio de charque, mas isso não foi no segundo reinado, isso foi no período regencial. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 5, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje. E a questão 5 vai dizer assim: os investimentos britânicos no Brasil no século XIX podem ser assim caracterizados. Vamos lá, alternativa A, preferência pela compra de terras para o café e empréstimos particulares. Os britânicos, quando eles investiram no Brasil, não foi pela compra de terras. Os britânicos, eles preferiam o quê? Colocar o produto deles aqui e exercer um domínio via sistema bancário, certo? Via por questão de empréstimos, mas não empréstimos propriamente particulares, empréstimos para o Estado brasileiro.
Portanto, a alternativa A está equivocada. Alternativa B. A escolha de determinados setores para investimento em função da disputa econômica com os Estados Unidos. Tomem cuidado com essa alternativa, porque nesse momento histórico, os Estados Unidos ainda não estavam disputando com os britânicos pelo domínio no Brasil, certo? Por quê? Porque os Estados Unidos ainda não tinham o potencial econômico, financeiro e militar que os britânicos tinham. Não nessa época. Os Estados Unidos começam a conseguir fazer frente ao poderio britânico, certo? No final do século XIX, sobretudo, ou principalmente no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, certo? Que a Inglaterra sai extremamente enfraquecida e destruída da Primeira Guerra Mundial, por mais que a ameaça alemã tenha sido derrotada, o território inglês sai destruído, os Estados Unidos passam a financiar a reconstrução da Europa, e aí sim, no século XX, você tem o domínio norte-americano e uma disputa, óbvio, aberta dos Estados Unidos pelo domínio na região, tá bom? Mas não nesse momento histórico. Alternativa C, prioridade para a área de comércio exterior com o desdobramento do controle sobre a produção agrária. Também não havia isso, você não tinha uma prioridade na área do comércio exterior, muito menos um desdobramento pelo controle da produção agrária, certo? A Inglaterra ela tinha muito interesse na questão bancária, na questão de fazer empréstimos, tanto é que na independência dos países da América Latina, a Inglaterra financiou muito desses processos no ponto de vista de indenizar as suas antigas metrópoles, certo? Ela mediou bastante esse processo de reconhecimento da independência dos novos países que eram ex-colônias e bancou boa parte dos empréstimos dessas ex-colônias para compensar suas metrópoles. O Brasil teve que pagar para a ex-metrópole portuguesa para se tornar independente. E a alternativa D, como eu falei, agora ficou fácil, empréstimos ao governo imperial e investimentos no setor de serviços, certo? No setor de serviços, sobretudo na questão da criação das estradas de ferro. Lembra? Quem puder assistir, assista um filme chamado O Imperador e o Rei, que conta a história do Barão de Mauá, certo? Portanto, a alternativa D está correta. E a alternativa E, incentiva a indústria nascente como decorrência de lucros advindos da produção cafeira. A Inglaterra nunca incentivou o processo de industrialização do Brasil. É óbvio que no século XX muitos produtores de café foram investindo em indústrias como uma forma de diversificar os seus negócios próprios, mas nunca houve incentivo inglês para isso. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.